Fala pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Só um minutinho. Você vai fazer com um negócio desse? Tá bom, cheguei. O que você tá fazendo, meu irmão? Falei. O que você tá Tô fazendo? editando o vídeo do Vitamina. Certo. Vídeo relacionado a Compass, né? Meu irmão, você como um cara empreendedor, empresário, entendeu? Tem umas 4, 5 lojas diferentes. Meu irmão, eu quero que você compartilhe aqui com os nossos seguidores, nossos inscritos no canal, um pouquinho da sua visão, meu irmão. São dos dois carros? Não. Uma visão diferente. Você vai... Cheguei aqui, Tá, encosta aqui. demorou. Você vai falar mais ou menos a visão de quando você começou a empreender, quando você trabalhava na garagem da sua casa e como você pensava como você estaria com 25 anos, o que você fez de lá pra cá, resumidamente, pra molecada que quer mudar de vida, não quer ser CLT pro resto da vida, quer empreender de alguma forma. Dá um resumo aí e explica mais ou menos o conselho que você dá pro pessoal, o que eles têm que fazer, o que eles têm que assistir, o que eles têm que estudar, quais atitudes eles têm que tomar, o que eles têm que evitar fazer, porque você já deve ter errado muito, né, para chegar onde você está hoje, você já deve ter perdido muito dinheiro, você já deve ter tido muita experiência. Então resume aí pro pessoal mais ou menos o que eles têm que fazer. Bora, vira a câmera aí, pai. Vamos lá, meu irmão, vou falar pra vocês aí, galera, o que o Vitinho perguntou aqui agora pra mim, sobre a minha trajetória, sobre o que eu penso e qual a dica e o conselho que eu dou pra você que tá começando, você que se inspira no meu trabalho, você que conhece a minha história, ou você também que chegou aí agora e quer escutar sobre essa pergunta que o Victor fez pra mim. Pessoal, eu comecei na barbearia aos 17 anos de idade, já imaginava empreender, por isso que eu comecei numa profissão que era possível fazer isso. E desde o primeiro dia eu vejo como uma das coisas primordiais e principais que eu sempre fiz na minha vida foi investir em pessoas. Hoje vocês veem a própria VTCar aqui. A gente começou há 5 meses, uma loja pequena, entre aspas, e a gente já está em 9 pessoas no time hoje. Por quê? Porque eu acredito que pessoas com a mesma vontade e o mesmo propósito, você consegue chegar mais longe, mais rápido e até lugares que você nem imagina ainda. Então eu acredito muito nisso. Desde o meu primeiro dia na barbearia, eu investi já num segundo barbeiro. Ele não cortava tão bem ainda, só que mesmo assim eu entendi a importância de não perder um cliente ou de delegar funções onde eu poderia buscar mais coisas para minha empresa, mesmo que já era uma empresa pequena. E isso foi sempre em todas as minhas empresas. Nas 2 barbearias que eu tenho hoje, ela sempre cresceu e eu sempre contratei uma pessoa sem estar precisando contratar alguém. Contratava já para se antecipar e não ter que precisar de alguém. Então a gente contratava e fazia aquela pessoa dar certo, em vez de precisar para contratar. Que é a mesma coisa que a gente está fazendo na VTCar hoje e a gente vem crescendo cada vez mais. Então eu acredito que em 3 pilares importantíssimos. Você vivenciar e viver isso de forma única na sua vida. Quando eu fui barbeiro, eu vivi apenas isso na minha vida. Quando eu abri minha conveniência de bebida, eu parei para estudar sobre isso, busquei conhecimento com pessoas que tinham esse conhecimento e comecei a vivenciar isso também. E agora com a loja de carro, que é algo novo, mas não tão novo assim, eu sempre investi com o Victor, já faz uns 3 anos que eu faço esse investimento, era algo mais superficial, mas depois de um ano agora eu entrei de vez para entender sobre o ramo. E é o que eu venho fazendo todos os dias, né? Essa noite mesmo eu dormi bem pouco, porque eu estava estudando, buscando informações, buscando respostas para as minhas dúvidas também. Eu fico inconformado sempre com a situação. Isso é o que eu estava pensando justamente nessa madrugada, que eu fico inconformado com a situação sempre. Por mais que hoje hoje minha meta era vender um carro, eu vendi 2, e mesmo assim eu fico inconformado por X motivo. Claro que a gente tem que sempre agradecer, sempre comemorar nossas conquistas, mas ficar inconformado não é algo ruim. Isso você vê que nas pessoas que são grandes, que são gigantes, que são espelhos para mim também, é normal. Então, o primeiro pilar de tudo é você vivenciar isso demais. O segundo é investir em pessoas que têm o mesmo propósito para fazer isso dar certo. E o terceiro é buscar conhecimento. Porque pode ser em qualquer área. A gente pega esse carro aqui, ó, a gente pode pegar a área do mecânico, do funileiro, do eletricista, do tapeceiro, qualquer uma dessas profissões feitas de maneira inteligente, com força de vontade e conhecimento, você consegue ir para cima e longe, muito além do que você imagina. E o principal de tudo é também hoje, na realidade que a gente vive, inclusive a gente está gravando aqui agora para o YouTube, acabamos de fazer outro vídeo, vamos fazer um story agora para encerrar o dia. A rede social
ela ainda anda muito atrelada hoje com o mundo profissional também. E eu, como já comecei ali em 2017, já estava na época da rede social. E a rede social sempre foi um diferencial para mim. Então, essas são minhas 3 dicas para você que está começando e sobre a pergunta do Vitor aí. E, Kelvon, uma pergunta. Vamos supor que tenha vários jovens, né, te assistindo hoje e, e eles estão na sede, né, de querer mudar de vida, né, de querer crescer de alguma forma. Acredito é a objeção da maioria, porém eles não sabem nem por onde começar. Qual que é o conselho que você dá para eles dar o primeiro passo? Para eles sair, expandir a mente, né, sair fora da caixinha. Cara, pela minha experiência também, eu não posso dar sempre o meu exemplo do que eu fiz, mas com a minha experiência de vida, com pessoas que eu conheço também, eu acredito que você tem que parar e entender qual é o seu propósito. Se o seu propósito está atrelado a uma faculdade, eu acho que você tem que manter a sua faculdade junto com um trabalho, para que você também consiga fazer uma renda a mais e não sobreviver disso até o momento, porque você está numa fase de estudo, então você não está pronto para ganhar dinheiro. Se você quer ser um barbeiro, igual eu fiz, eu também apoio que hoje, se você já é uma pessoa mais velha, tem mais de 18 anos, você também busque um outro trabalho, para que você tenha também a experiência, a noção do que é um outro trabalho, e mesmo assim também tenha a renda para investir na sua profissão principal, que é a barbearia. O que eu quis dizer com isso? Que para você que já escolheu a sua profissão, invista nela sem dó, sem medo, porque o retorno vai vir, isso é certeza. Quando você investe, o retorno vem. Não tem erro. Agora, se você busca ainda uma profissão, aí eu acredito que você, antes de colocar dinheiro nisso e tempo, pense, Serginho, veja se isso faz sentido para você. Fez sentido? Vai de cabeça. E também, se você já está em algo hoje que às vezes você não escolheu estar aí, alguém escolheu por você, ou por ironia do destino você está nessa posição, não tenha medo também de mudar, de sair, de mudar de rota. Eu mesmo sempre fui barbeiro e, claro que, né, eu construí e fiz esse império todo para que um dia eu conseguisse manter a empresa e sair para abrir outro negócio. Então, eu me preparei para que eu pudesse hoje dividir a minha atenção entre 2 posições e 2 profissões diferentes. Mas claro que hoje eu tenho um time lá completo que também está buscando isso comigo. E aqui hoje eu tenho o Vitor, meu sócio, tenho os vendedores que também estão com a gente. Então eu não divido a minha energia. Eu fico mais aqui do que na barbearia. Eu praticamente não vou lá. Então eu vivo isso aqui. Então, para você que já decidiu, entra de cabeça, você que sabe que essa profissão é o seu caminho, vai sem medo. E para você que está num ramo hoje, está numa profissão e tem o medo, eu sou a prova viva e dou essa dica para você. Mude sem medo, sem dó, que vai dar certo. E meu irmão, agora conta pra gente, como que você se vê daqui a um tempo? Qual que é seu objetivo futuro daqui? Vamos colocar 1 ano, 2, 5 anos. Meu irmão, meu objetivo futuro, há mais de 2 anos, cara, eu não consigo imaginar hoje. Porque eu sou um cara bem pés no chão, eu penso sempre no hoje mesmo. Eu sempre sou focado nisso, o que eu posso fazer para melhorar hoje. Então, o que eu vejo hoje que eu posso fazer é a expansão das minhas empresas, que hoje é a barbearia e também a VT Car. Hoje a gente não imaginava ter o segundo barracão, em 5 meses a gente já tem o segundo barracão, então eu acredito que sonhar grande é sempre essencial e eu não gosto de colocar limite nos meus sonhos, né? Igual ano passado a gente abriu uma nova barbearia, ano que vem eu já estou com o projeto, já falei com o meu time de confiança, a gente quer buscar esse novo projeto e a VT Car é aquilo, né? A gente quer expandir ela pro Brasil inteiro, então tem que ter muito trabalho, é o que eu acordo e durmo pensando todos os dias, é como eu vou fazer a VT Car hoje e a barbearia ser conhecida nacionalmente. Essa é a minha ideia. Show de bola. E pra VT Car, qual que é o futuro da VT Car, meu irmão? Até final do ano, até o ano que vem, daqui 2 anos, o que você vê pra VT Car hoje? Como eu imagino a VT Car daqui a um tempo, pessoal, eu imagino ela realmente, primeiramente, conhecida nacionalmente. Eu imagino a gente com a segunda unidade em pouco tempo. Eu acredito que no máximo 2 anos a VT Car segunda unidade vai existir. Hoje ela tem 5 meses apenas. Eu imagino esses 2 lados aqui lotado, o escritório finalizado, a fachada de uma maneira diferente, a loja trabalhando apenas com consignado de vez. Hoje nosso estoque de consignado já está muito alto, porque a gente está realmente ajudando a pessoa que quer vender o seu carro aqui na loja, ajudando de maneira que a gente não pensa só na gente, e sim quem está comprando, quem está vendendo. Não vendemos mercadoria ruim aqui na loja, então eu tenho certeza que cada vez mais a VT Car vai crescer e ganhar mais credibilidade. Eu acredito muito nisso. Não coloco também limite nos nossos sonhos, porque
Deus pode nos surpreender e esse ano tudo que eu falei aí pode acontecer também. Show de bola, meu irmão. Valeu pelo vídeo. Tem mais alguma coisa para falar para finalizar? Acho que eu falei bastante já. Pessoal, é isso. Comenta no vídeo aí o que você achou. Curte, se inscreve no canal e tamo junto.